Agora a gente vai ler Mateus 11. Jesus e João Batista. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Aqui João Batista ele já estava preso, mas ele mandou alguns discípulos dele, que ele era profeta, né? Ele mandou alguns discípulos dele para perguntar para Jesus se realmente Jesus era o Messias, porque João Batista ele veio para fazer a primeira parte, ele veio para preparar o caminho como profeta para a chegada de Jesus. Então ele, mesmo assim, ele estava ainda na dúvida se Jesus era o Messias. Então ele pediu para os discípulos ir perguntar. Aí Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui, realmente, ele está falando literalmente que todos esses sinais que todo mundo estava vendo era a comprovação que João queria saber de que ele realmente era o Messias. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais, afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Aqui essa parte já tinha sido prevista antes por profetas, que falou que ele ia chegar, João ia vir para preparar o caminho para Jesus, ele ia ser o mensageiro. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem: Ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Aqui ele estava falando que João era uma figura muito importante, que os profetas já tinham previsto a vinda dele. Porém, as pessoas que viam ele não entendiam ainda do que se tratava. E a maioria nem acreditava nele, ó. Aqui fala das crianças. Tocamos flauta, vocês não dançaram. Cantamos lamento, vocês não se entristeceram. Era como se eles estivessem mostrando tudo. E as pessoas não reconheciam e não achavam que eles eram, quem eles realmente eram. E falavam que o João, que jejuava e não bebia, tinha demônio. E Jesus, que bebia e comia, então falavam que ele era comilão e beberrão, amigo de publicano e pecador. Tipo, eles sempre tinham alguma coisa ruim para falar deles. Aí aqui continua assim. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Aqui está falando das cidades que ele foi, que ele realizou um monte de milagre e as pessoas nem se deram conta. Estava falando que essas cidades que não reconheceram os milagres que ele fez, os feitos, iam ter um julgamento de Deus ali.
que haveria juízo para esses lugares. Repouso para os cansados. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Aqui estava falando que Deus revelou os mistérios dele a quem ele quis. Então, as pessoas que estavam dispostas entenderam o que estava acontecendo. As outras, mesmo sendo às vezes consideradas sábias na época, não entenderam e não conseguiram enxergar o que estava acontecendo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui é uma parte que ele demonstra assim misericórdia para com as pessoas que estavam precisando de ajuda e ir até a ele. Ele estava disposto a deixar essa pessoa, no caso, dar descanso, diminuir o fardo dessa pessoa. E é o que a gente pede até hoje. A gente pede bem isso, né? Que quando a gente tá cansado, sobrecarregado, a gente só quer que isso diminua, que aquilo melhore. E Deus fala que Ele é a ajuda. Você pede ajuda para Jesus e Ele vai te ajudar. Porque Ele é humilde e o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Espero que você tenha gostado, que você leia também para entender, às vezes um pouco diferente até do que eu entendi. E até o próximo vídeo.